coisas, né? Coisas que sempre ficam escondidas. Pornografia, a mentira, o abuso, né? Quantas pessoas são abusadas e não falam sobre o assunto, não querem ser tratadas sobre o assunto. A própria masturbação ou até outros pecados, a pessoa praticar isso e não falar. E assim, gente, quando nós fazemos essas coisas e colocamos debaixo do tapete, nós estamos comprovadamente falando, estou buscando a aprovação de pessoas. Exatamente. Só que nós estamos completamente desaprovados por Deus. Exato. E Deus, ele faz isso que você está falando. Ele não é hipócrita nesse nível de rejeitar. Ele fala assim, vem que eu quero te curar. Exato. Né? Então, por exemplo, o que eu fiz para me livrar disso? Como foi esse meu processo? Vai, vamos lá. Primeiro vamos foi o contar pra choque. Então, isso tinha que ter sido exposto, né? E eu falo assim, Deus, ele cuida tanto de nós que quando ele expõe para te curar. Eu acredito que se você hoje, que está assistindo a gente, já se confessar, já falar para Deus, você talvez não vai nem precisar passar por um momento de exposição como eu fui passado, como os meus pais. Que vai ser curado. Que vai ser curado. Mas essa exposição foi um momento de choque e eu falei assim, cara, isso precisa mudar. Não dá, né? Como eu sabia que o Espírito Santo já habitava em mim, e eu não perdi o Espírito Santo por conta do pecado, eu sempre senti essa culpa e essa cobrança, mas era o Cristo de ouvir falar, fazer feliz, não que estava dentro de mim, né? E eu falei, como eu vou fazer para me ajudar nisso? Então, nesse momento que eu tive esse choque, eu falei assim, tá, eu fiquei sozinho com Deus e falei, Deus, o que eu vou fazer? E aí, desde então, eu lembro que eu fazia jejuns de 24, 48 horas só na água, e eu falava assim, a cada 1 hora eu vou parar e vou ler a Bíblia, e eu separava os versículos que falavam sobre santidade. Então, de hora em hora, eu lia um versículo sobre santidade e declarava esse versículo sobre a minha vida. Eu falava assim, eu vou ser santo como o Senhor é santo. Boa dica. E eu sempre fazia isso. E quando eu via, eu fazia isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes na semana. Às vezes, quando eu via que o negócio queria voltar de novo, eu parava e falava, tô com desejo, deixa eu já fazer o jejum. E uma outra estratégia muito bom, como eu falei no começo, a gente sempre tá com pessoas. Exatamente. Né? Estar com pessoas. Então, eu tinha amigos que também passavam pelo mesmo problema que eu, porque outra hipocrisia é você fingir que a tua vida é sempre perfeita e você nunca passou por um problema do tipo que todo mundo, na maioria dos casos, passa, né? Sim. Mas, às vezes não é a pornografia, mas é uma outra coisa que também precisa ser tratada. E para Deus não existe pecadinho e pecadão, estamos todo mundo no mesmo pacote. Na mesma régua. Farinha no mesmo saco. Exatamente. E aí uma coisa que a gente fazia com os amigos, e aí no caso eu tinha um amigo específico que a gente sempre conversava,